Olá, meu amigo, tudo bem? Professor Leonardo Galardo aqui discutindo a prova da OAB do dia 27 de novembro de 2016. Eu disse que nós tínhamos dois recursos possíveis. Significa que a gente vai conseguir? Não sei. A FGV é orgulhosa, não tem o hábito de anular, mas a gente tem que brigar, é nosso direito, não temos nada a perder. Falei da questão 68 para você, agora estou falando da questão de número 64. São as duas questões que a gente consegue discutir eventualmente um pouco essa legalidade do gabarito, tá legal? Olha só, não estou dizendo que tenha que ser, estou te dizendo apenas que eu anularia se eu fosse o examinador. Por quê? Porque isso dá ensejo a dúvidas e prova objetiva tem que ser precisa. Ela não pode dar ensejo a dúvidas uma vez que você não tem espaço para discussão. Qual é o problema na minha concepção da questão de número 64? Olha o que ela fala pra gente. Carlos presta serviço informal como salva-vidas de um clube, não sendo regularmente contratado, apesar de receber uma gorjeta para observar os sócios do clube na piscina durante toda a semana. Em seu horário de serviço, com várias crianças brincando na piscina, fica observando a beleza física da mãe de uma das crianças e, ao mesmo tempo, falando no celular com um amigo, acabando por ficar de costas para a piscina. Nesse momento, uma criança vem a falecer por afogamento, fato que não foi notado por Carlos. Sobre a conduta de Carlos, diante da situação narrada, assinale a afirmativa correta. Letra A. Não praticou crime, tendo em vista que, apesar de garantidor, não podia agir, já que concretamente não viu a criança se afogando. B. Deve responder pelo crime de homicídio culposo, diante de sua omissão culposa, violando o dever de garantidor. C. Deve responder pelo crime de homicídio doloso, em razão de sua omissão dolosa, violando o dever de garantidor. E letra D. Responde apenas pela omissão de socorro, mas não pelo resultado morte, já que não havia contrato regular que o obrigasse a agir como garantidor. O gabarito é letra B, que fala pra gente que deve responder pelo crime de homicídio culposo diante de sua omissão culposa, violando o dever de garantidor. Olha só, qual é a questão aqui? A única que você elimina de cara é a letra D, que fala que ele não era garantidor porque não tinha contrato formal. A questão tenta te jogar para lá, para ver se você marca D. Mas você, esperto, não vai marcar. Por quê? Porque você sabe, eu te falei, que o agente garantidor é aquele que tem o dever e o poder de agir. Você tem que ter o dever e tem que ter o poder. Tem que ter as duas coisas. Porque o artigo 13, parágrafo 2º, fala: a omissão é penalmente relevante quando o agente devia e podia agir para impedir o resultado. Então tem que ter as duas coisas. Só que esse mesmo 13, parágrafo 2º, me diz quando é que a pessoa tem o dever. Ele só não me diz quando é que ela tem o poder. O poder é do caso concreto. Tá? Quem é que tem o dever, então? O dever são as alíneas A, B e C. O dever de agir incumbe a quem? A. Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. B. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. C. Com seu comportamento anterior, criou o risco de ocorrência do resultado. Então, esses três são os indivíduos que têm o dever. Se eles, além desse dever, tiverem algo que possam fazer no caso concreto e não fizerem, também terão o poder e serão responsabilizados como agentes garantidores, o que significa que não responderão por omissão de socorro, e sim pelo resultado, pela morte, por exemplo. Tá? Vamos lá. A linha A tenha por lei, não é o caso dele. A lei não obriga esse indivíduo a agir. O Carlos não tem obrigação legal, ele não é bombeiro militar, guarda-vidas, nada disso. Então a lei não o obriga a cuidar das pessoas na piscina. A linha B já não é aquele que a lei obriga, é aquele que de outra forma, que não pela lei, assumiu a responsabilidade. É o caso dele. Ah, Léo, mas não tinha contrato. Ninguém disse que tinha que ter. É de outra forma que não pela lei. Pode ser algo formal ou algo informal, não importa. O que importa é que foi de outra forma. Mesmo que seja de maneira informal, isso não impede que ele seja garantidor. Ele não precisa ter um contrato assinado, um documento, carteira de trabalho. Se foi feito um acordo em que ele de outra forma assumiu aquela responsabilidade, já é suficiente. Tá? É o caso que se adequa exatamente a ele, a linha B. Então não é a linha A e também não será a C. A C é simplesmente quando você pratica um comportamento anterior que acaba criando um risco, não foi o caso dele. Tá? Então ninguém discute que ele tem o dever. Ele tem. A obrigação de agir ele tem. Não dá para sair pela letra D, porque você não pode dizer que a ausência de um contrato formal impede ele de ser garantidor. Ele é garantidor. Mas espera aí, ele pode fazer alguma coisa? Aí que tá. Para mim, a gente pode marcar a A, a B ou a C. Veja, eu não estou forçando a barra não. Dá para marcar a A, a B ou a C. O gabarito é a B, tá bom. Mas olha só,
Já teve caso de questão de prova que falou, por exemplo, que o indivíduo, se estivesse dormindo no momento em que a criança morreu afogada, ele não poderia ser responsabilizado. Por quê? Porque se ele está dormindo, ele não pode fazer nada. Se ele está dormindo, ele não tem como perceber o que está acontecendo. Então ele não pode agir. Ele tem o dever, mas ele não tem o poder porque ele está dormindo. Percebeu? Já teve questão exatamente igualzinha falando isso, que se a pessoa está dormindo, ela não pode ser responsabilizada por nada porque ela não tinha o poder. Se eu for pensar por esse lado, eu também vou falar que ele não pode ser responsabilizado por nada, porque se ele está de costas para a piscina, falando ao telefone, ele também não pode fazer nada. Ele está de costas para a piscina, falando ao telefone e olhando para a mãe de uma criança, então ele não pode fazer nada. Ah, Léo, é justo? Não, eu não acho justo. Eu acho que o gabarito realmente é a letra B, eu acho, tá? Mas por que eu estou discutindo a possibilidade de um recurso? Porque numa prova objetiva, ele tinha que te dar mais elementos para que pudesse confirmar a B. Ele tinha que te dar mais elementos. Com os elementos que ele te deu, você pode muito bem marcar A, alegando que ele não podia fazer nada, inclusive sabendo que outras questões já seguiram na mesma linha. Da mesma forma, vamos supor que você ignore. Léo, não gostei desse argumento, acho muita forçação de barra. Tá bom, esquece A. Vamos pensar então que ele tem que agir. Além de ter o dever, ele tem o poder. Ok. Ele tem o poder de agir. Se ele tem o poder de agir e não fez nada, ele responde pelo resultado. O gabarito da letra B diz que ele responde por um resultado que é o homicídio culposo, porque a omissão dele foi culposa. Tá bom. E se ele assumiu o risco? Porque, sinceramente, quando você tem que cuidar de uma piscina, está olhando para as crianças, você decide olhar para uma mãe, pegar o telefone e ficar de costas, você no mínimo pode estar também assumindo o risco de, se acontecer alguma coisa, aconteceu. Ah, Léo, a questão não falou. Não, a questão não diz que ele assumiu o risco, mas ela também não diz que ele acreditava sinceramente que não ia acontecer nada, para falar em culpa inconsciente, para falar em culpa consciente. Percebeu? Então, assim, a questão não te dá nem culpa nem dolo. Então, tanto pode ter uma questão de culpa consciente, uma questão de culpa inconsciente, ou uma questão de dolo eventual. Tudo é possível. Tudo bem que a questão fala em um determinado momento que o fato não foi notado por ele, mas não ser notado por ele não significa ter previsibilidade por parte dele. Então pode muito bem ser que ele responda sim, mas responda por homicídio culposo porque ele agiu com culpa consciente ou com culpa inconsciente. Ou então que ele responda por homicídio doloso porque ele agiu com dolo eventual. Ele assumiu o risco de acontecer alguma coisa e ele não poder fazer nada porque estava distraído. Então a questão não me deu elementos suficientes para confirmar a letra B como resposta. A letra B é aceitável como resposta? É. Mas diante das circunstâncias da questão 64, também é plenamente possível marcar a letra A e plenamente possível marcar a letra C. Só a letra D que estaria eliminada porque já é pacífico o entendimento de que não tem que ter um contrato formal. Então eu argumentaria nessa linha, montaria esse tipo de recurso para ver se isso de alguma forma sensibiliza a FGV a fazer a partir de agora questões mais técnicas e com menos espaço para abertura numa prova objetiva, tá legal? Essas são as minhas dicas para a sua prova do exame do dia 27/11. Boa sorte e a gente se vê futuramente. Um abraço, tchau!